E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson e hoje eu tô aqui para ensinar um pouquinho aí de geometria plana, dos conceitos básicos aí para vocês, porque o Enem tá chegando, né? Os vestibulares chegando, Enem, Fuvest, e derivados aí, os vestibulares que vocês forem fazer. Eu acho importante a gente ver ou rever esses conceitos da geometria plana, porque é um assunto muito importante para os vestibulares. Costuma cair bastante ou não nem tanto, mas é muito importante. Eu queria me apresentar, sou o Edson, né? Como eu falei antes. Eu sou estudante de Ciências Atuariais da Unifesp. E esse aqui é meu Instagram, caso alguém queira tirar alguma dúvida comigo, porque eu vou fazer uma aula que vai ser menos focada na teoria. Eu vou passar mais de forma mais resumida, assim, as formas que a gente vai precisar ver para aplicar nos exercícios. E eu vou tascar exercício aí para a gente fazer, para a gente compreender como que a gente pode fazer, que caminhos a gente deve seguir para fazer. E são 5 exercícios no total, com, com a parte da teoria, assim, umas fotos aí, uns resumos que eu peguei que a gente vai ver depois. E é assim que vai ser a aula. Bom, antes da gente entrar no nosso roteiro aí, na nossa programação, eu queria situar que isso aqui é um trabalho da nossa faculdade, que eu juntei com os amigos justamente para a gente fazer essa divulgação das nossas aulas sobre cada tema. Isso para a gente facilitar a visualização de vocês, caso nessa reta final, caso vocês precisem ver ou rever alguma matéria de algum conteúdo aí matemático que a gente pegou para mostrar para vocês. E a gente fez isso para facilitar mesmo para vocês, para o aprendizado, já que os vestibulares estão chegando, a gente está metendo essas aulas aí para vocês verem e aprenderem ou reaprenderem. E é isso. Bom, basicamente esse é o roteiro das nossas aulas, né? A gente vai ver o que é a geometria plana, a gente vai ver figuras geométricas, fórmulas de suas aplicações, perímetro das figuras planas e o mais importante aqui, que são as questões do Enem. Então a gente vai passando aqui, né? Esse negócio aí. Isso aqui não vai cair no Enem, não vai pedir o que que é a geometria plana, mas é bom a gente ver pelo menos os primórdios para a gente se situar. Que aqui, ó, basicamente a geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras bidimensionais, isto é, com duas dimensões. Então, bidimensionais é basicamente o triângulo, que aqui falta um acento aqui, perdão. Um quadrado, um retângulo, um círculo, falta um acento também, uma circunferência, um trapézio, um losango. As figuras planas são chamadas na geometria por polígonos, que são figuras planas e fechadas. Agora, para a gente ver rapidamente as figuras geométricas, para a gente passar e resumir, já meter bronca nos exercícios, basicamente essas daqui, ó, da geometria plana que a gente vai ver, que é o triângulo, retângulo, quadrado. Se fosse geometria, sei lá, do cubo, da pirâmide, sabe? Aí seria a geometria espacial, que a gente trabalharia mais em figuras 3D. Mas como é 2D, aí é basicamente essas figuras aqui. São uns exemplos assim, né? Aí as formas das suas aplicações, eu vou pedir que vocês tirem um print dessa imagem que eu peguei aqui, que ela basicamente mostra a forma da área de todas as figuras aqui, né, desse slide aqui. Então, basicamente, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, a do quadrado é o lado do quadrado ao quadrado, né, o 2 aqui. A do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, que é a diagonal maior aqui, grandona, vezes a diagonal menorzinha aqui sobre 2. A do retângulo é base vezes altura. A do trapézio é base maior mais a base menor. A gente faz essa conta primeiro. Vezes a altura sobre 2. E aí o círculo a gente tem que ver o valor de π, que faz parte da área do círculo, que a gente vê aqui, ó, que é aproximadamente 3,14. No Enem eles mostram o valor de π aproximado lá, ou eles mostram aproximadamente 3 ou mostram 3,14, né? Nas questões. E aí é isso vezes o raio, que é basicamente a metade do diâmetro do círculo, que é a linha inteira aqui, ao quadrado. E a gente passa para o perímetro das figuras planas, que é basicamente a soma dos lados de cada figura. Do triângulo, a gente vê que é 3 vezes L, que são basicamente a soma aqui dos lados, que aqui é o L mais L mais L, que são três lados.
Do quadrado é a mesma coisa, só que são com 4 lados. Então é lado mais lado mais lado mais lado, que aí vai dar 4 vezes lado, que é o perímetro do quadrado. Do losango é a mesma coisa do quadrado, porque tem 4 lados. Do retângulo é basicamente a soma dos lados também, mas aí você pega duas vezes o valor da base, que é aqui, ó, que é aqui em cima e aqui embaixo, e duas vezes o valor da altura, que a gente tem um lado aqui da altura e o outro lado aqui da altura, que basicamente vai ficar na formulinha aqui. Essa imagem é boa, que pelo menos eles mostram a legenda, né, para você dar uma situada aí na situação. A do trapézio também vai pegar a soma aqui dos lados, né, base maior, base menor, e aqui as diagonais aqui, os ladinhos aqui. E do trapézio, opa, do círculo, a gente vai pegar que o perímetro é 2πr. Aqui é bom dar uma decorada, mas é basicamente 2 vezes a área de π vezes o raio, que é essa metade aqui. Então não tem muito segredo, acho melhor a gente fazer os exercícios e aplicar direto essas fórmulas nos exercícios para a gente dar uma compreendida aí nessas formas aí que eu passei. A gente vai entendendo ao longo dos exercícios que vão passar, que são 5. A gente vai desvendar esse monstro de 7 cabeças aí, que é a geometria, e vai ficar tudo mais tranquilo aí pra gente. Então bora aí para as questões do Enem, como eu falei. Como eu disse anteriormente, qualquer dúvida aí que surgir, que vai surgir aí nas questões, ou no próprio resumo que eu passei, me chame lá no Instagram, ou vocês comentem aqui nos vídeos, dá um feedback, sabe? Porque a gente vai estar aqui para situar vocês e ajudar quando vocês precisarem. Bom, primeiro aqui uma questão, né? No caso são 5 questões no total, mas a gente vai para a questão um, que é a própria questão do Enem aqui. Eu vou ler com vocês aqui, ó. O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no Parque Municipal para comemorar o aniversário de fundação do município. Sabe-se que esse parque possui formato retangular, com 120 metros de comprimento por 150 metros de largura. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média no evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Seguindo as recomendações de segurança estabelecidas pela polícia, qual é o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? Aí aqui é as alternativas, né, que a gente vai ver. E aqui eu já quero que vocês vejam que, ó, no próprio enunciado ele já coloca aqui que o parque possui formato retangular. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula do retângulo. Qual que é a fórmula aqui do retângulo? A área é igual a base vezes a altura. E no caso, o que que é aqui, ó? Com 120 metros de comprimento por 150 metros de largura. Então é simples, como a gente vai usar base vezes a altura, ou comprimento vezes a largura, né? A gente simplesmente vai fazer 120 vezes 150. Tá, com isso, pessoal, a gente vai resolver isso daqui no próprio PowerPoint. Deixa eu pegar a caneta, né? A gente vai chegar aqui no valor da área do retângulo. Vou até voltar para vocês aí. Aqui, ó. Que aqui, ó, a área do retângulo é base vezes altura, tá? Então a gente volta lá. Aqui, ó, comprimento vezes largura, né? Então a gente chega aqui, a área desse retângulo vai ser 120, que ele deu um valor aqui, né, do comprimento, sobre 150, tá? E aí a gente vai aplicar a área do retângulo nessa situação aqui, que no caso é a área do parque, que é do parque, que vai ser 120 vezes 150. Aí com isso, com essa conta aqui, a gente chega que o valor da área vai ser 18.000. Aí não pode esquecer dos metros quadrados, que é o valor da área. Quando a gente calcula a área, tem que colocar os metros quadrados aqui. E aí, ó, como ele fala aqui, ó, além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média no evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. E aí aqui ele pede o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa. A gente faz uma conta muito simples. Como não quer que supere 4 pessoas, ele pede o máximo, daí a gente pega esses 18.000 da área do parque
e faz vezes 4 pessoas, que é o máximo. Essa conta aqui vai dar 72.000 pessoas no máximo. E aí chegamos na resposta, que é basicamente a alternativa D. Eu estou fazendo rápido aqui porque eu já tinha o valor aqui na cabeça já da resposta, sabe? Eu já tinha visto o exercício antes também. Mas estudem esse exercício em casa também, pelo menos as contas, vocês fazem as contas certinho no papel lá de vocês, para chegar no resultado, tá? Então a gente já fez o exercício 1, ó, que bacana, muito legal. Vamos para o exercício 2 agora. Vamos que a gente vai resolver agora. É do Enem também esse exercício aqui, ó. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Então ele dá essa áreazinha aqui. Ó, a gente pode ver, concluir que isso aqui, ó, é a área de um trapézio. Ó, que bacana, opa. E a gente volta lá, a gente vê a área do trapézio, que é a base maior, né, aqui, mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Tá, a gente vai aplicar isso aqui depois. Aí aqui, visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, negócio aqui, em 2010, que unificaram as marcações de diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos como mostra o esquema 2. E aí ele simplesmente diz que eles mudaram aqui a área, né, do trapézio para uma área do retângulo, que é a base, aqui ó, base vezes altura. E ele mostra aqui também as alturas, né? A gente passa aqui, ó. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão que corresponde a um. Não sei, a gente vai descobrir. Mas ele basicamente pede a alteração. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro calcular a área aqui do trapézio, que é a área aqui desse negócio aqui, esse garrafão. E aí a gente vai calcular a área do retângulo e descobrir a diferença das duas áreas, a diferença da área do trapézio aqui para a área do retângulo, que é a área atual. Então, pessoal, para não ficar muito maçante a nossa aula, eu já fiz aqui o desenho aqui, né, da área que a gente vai calcular do trapézio junto com a fórmula. Então, primeiro a gente calcula aqui que é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então, reescrevendo a área do trapézio, a gente chega em 600 mais 360 vai dar 960 vezes a altura, que é 580, ó, pegar a altura aqui, está aqui no enunciado, 580, aqui, 5 aqui, tudo isso sobre 2. E aí a área a gente vai descobrir depois, que eu vou fazer primeiro do triângulo, do retângulo aqui também. A do retângulo é simples, a gente já viu antes no exercício anterior, que é simplesmente a base aqui vezes a altura. Então a gente só chega em 580 vezes a altura aqui, ó, 490. E a gente vai descobrir que a área do retângulo é um outro segredo aí. Enfim, a área do trapézio, fazendo essa conta aqui, eu estou fazendo a calculadora, mas é importante vocês fazerem no papel mesmo, na mão e descobrir. Que aí vai ser assim na hora da prova lá. A área do trapézio ela vai dar aqui, ó, 270. Opa, deixa eu apagar aqui. 278.400 centímetros quadrados. Porque o exercício está dando o valor aqui da altura de cada coisa em centímetros. E a área do retângulo vai ser 284.200 centímetros quadrados também. Que é um m quadrado. E aí a gente vê aqui no enunciado que aqui, após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão que corresponde a um, aí depende aqui. Mas basicamente ele pede a diferença aqui da área atual do retângulo com a área antiga que é a do trapézio. Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área do retângulo, que é a área atual,
menos a área do trapézio. E daí a gente vai descobrir que 284.200, vou anotar aqui para vocês, menos 278.400, né? Isso aqui vai ser igual a 5.800 centímetros quadrados. Espero que esteja meio legível aqui para vocês, mas a gente pode concluir que a área aumentou de 5.800 centímetros quadrados. Aumentou por quê? Porque aqui era menor, 278.400, e aqui a área ficou maior, 284.200. E aí pegou a diferença das áreas atual e antiga, a gente chegou nesse resultado aqui, 5.800 centímetros quadrados. E a alternativa desse exercício aqui é a alternativa A. Bom, enfim, a gente está na questão 3 agora. Instituto Federal de Goiás, 2017, adaptado. Beleza. A área de lazer da fazenda da Dona Helena tem um formato retangular com 15 metros de comprimento e 12 metros de largura. Existe uma piscina de adulto e uma infantil com formato circular de raios 3 metros e 2 metros respectivamente. Helena pretende pintar o chão de toda a área de lazer no tom de verde. Um galão de tinta é recomendável para pintar 11 metros quadrados. Quantos galões de tinta Dona Helena deve comprar para pintar a área desejada, sabendo que as piscinas não serão pintadas? Aí ele mostra o dado aqui do valor de π. Ele pegou o valor aproximado de 3,14. Então a gente vai usar que π é igual a 3. Bom, pessoal, aqui eu já escrevi para dar uma adiantada, que ele basicamente diz que a área de lazer da fazenda tem um formato retangular com 15 metros de comprimento, isso daqui, que é o lado maior do retângulo, e 12 metros de largura, que é isso daqui. E aí ele também fala que uma piscina de adulto e uma infantil, né? São duas piscinas, que a maior aqui de adulto tem o raio igual a 3 metros, e a de criança aqui tem um raio igual a 2 metros. Tá, então pelo enunciado a gente descobre que a dona Helena, ela quer comprar a mínima quantidade de galões possíveis que dê para pintar a área inteira aqui da área de lazer, menos a área das piscinas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a área do retângulo, que no caso é a área inteira aqui de lazer, é a área que ela quer pintar, menos as piscinas. Então a gente vai fazer a área do retângulo inteira, menos a área da piscina de adulto e menos a área da piscina infantil, que vai ser igual à área pintada. Pintada. Bom, com isso a gente descobre que a área do retângulo é base vezes altura. Então é 15 vezes 12 é igual a 180. Como é metros, então é metros quadrados. A área da piscina de adulto, a gente tem que pegar lá no passado aqui, ó. Que é a área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. O π, ele já deu valor aproximado aqui, ó. Π igual a 3. Então a gente faz o 3 vezes raio ao quadrado, que é 3. 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3 vezes 9, que é igual a 27 metros quadrados, o valor da área da piscina de adulto. E a piscina infantil, a gente vai fazer a mesma fórmula aqui. Porém, o que muda é que o raio aqui é de 2 metros. Então a gente pega o valor de π vezes r ao quadrado. R é 2, então é 2 ao quadrado, que vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado é 4, que é igual a 12 metros quadrados. Aí chegando aqui nesse resultado, né, a gente descobre que a área que ela quer pintar é tudo isso aqui menos a área das piscinas, então a gente vê que a área pintada vai ser 180 metros quadrados, que era do retângulo inteiro, né, da área de lazer inteira.
menos os valores aqui das áreas de todas as piscinas. Então, menos 27 metros quadrados, menos 12 metros quadrados. Que isso aqui vai ficar, 27, 27 mais 2, 39, menos 180, 180 menos 39 vai dar 141 metros quadrados. Chegamos na área que vai ser pintada. Aí com isso, o que que o exercício está falando? Que ela pretende pintar o chão de toda a área do lazer em tom de verde e que 1 galão de tinta é recomendável para pintar 11 metros quadrados. E quantos galões ela vai precisar para comprar? Vai precisar comprar para pintar a área desejada. Então a gente faz o quê? Como 1 galão é responsável por pintar 11 metros, a gente vai fazer aqui, ó, passar a seta aqui. A gente vai dividir a área pintada por 11, né, que é a quantidade total de metros quadrados que vai ser pintado aqui. E aí a gente descobre que 141 dividido por 11 vai dar mais ou menos 12,81, tá? Mas o que quer dizer esse 81? Quer dizer que ela vai precisar de pelo menos 13 galões para poder pintar tudo. Porque se ela comprar 12 galões, como aqui deu 12,81, né? Vai sobrar esse 0,81 aqui que ela vai precisar. E aí, para isso, a quantidade mínima que ela precisa para pintar tudo, caramba, para pintar tudo, vai ser de 13 galões. E aí, é isso, alternativa B. Como eu disse, vocês não entenderam, vocês me chamem lá que eu explico tudo certinho depois, com mais calma. E vamos para o exercício 4 agora, pessoal. Tá, Omni 2021 adaptado. Wilson tem um terreno retangular e, desejando plantar uma horta, colocou 2 irrigadores nesse terreno, ambos com alcance circular de raio igual a 4 metros, como na figura abaixo. Então aqui a gente já descobre que o raio aqui dos círculos aqui são de 4 metros. Tá. A área que os irrigadores não alcançam será uma parte do terreno em que o Wilson não fará a horta. Qual o valor dessa área? É que ele dá o valor aproximado de π, que é 3,14. Então, nesse exercício aqui, pelo que a gente deduziu, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai pegar o valor do retângulo, da área do retângulo, que aqui é o terreno, né? Menos a área do alcance aqui dos 2 irrigadores, né? Que são os 2 círculos. E aí a gente vai pesquisar, a gente vai procurar o valor da área de todos esses lugarzinhos aqui, ó, que os irrigadores não alcançam, né? Então vai ser esses pedacinhos aqui. Bom, então já fazendo as coisas aqui a mais, como a área do raio, o valor do raio é 4 metros, a gente deduz que isso aqui, essa outra metade aqui, também vai ser 4. E a gente pode ver que a soma desses 2 raios aqui, a gente chega no valor da própria largura aqui do retângulo, né, no terreno. Que 4 mais 4 vai ser 8 metros. E a gente faz a mesma coisa para o comprimento. Como a gente sabe que aqui é um raio, que vai ser 4, aqui é outro raio, e a gente vai somando todos os valores aqui. Então vai ser 4, mais 4, mais 4, mais 4. Isso tudo aqui vai dar 16 metros. Então, como a gente pegou esses 2 valores, a gente já consegue descobrir pelo menos o valor da área do terreno, que é a área do retângulo aqui, que é 8 vezes 16. Aqui parece um vírgula, que é 8 vezes 16. Isso aqui vai dar mais ou menos, deixa eu ver, 128 metros quadrados. Tá, a gente chegou na área do retângulo. Agora a gente vai pegar a área desses 2 círculos, que é o quê? A área do círculo, vai. Que é o π vezes r ao quadrado. Só para a gente retomar. Por isso que eu falo, é importante vocês tirarem um print disso aqui, ó, para vocês conseguirem resolver o exercício de vocês. Porque quanto mais vocês vão treinando exercícios e decorando a fórmula, mais a fórmula vai estar na cabeça de vocês e vocês já vão conseguir fazer o exercício rapidinho,
sem sem precisar decorar a fórmula, precisar voltar para ver, sabe? Vocês já vão estar na cabeça. Então, a gente chegou aqui nessa fórmula aqui do círculo e a gente descobre que π, né, 3,14, opa, vezes o raio ao quadrado, que é 4, vezes 2. Por que 2? Porque são dois círculos aqui, tá? E a gente vai chegar num resultado. E esse resultado vai ser, vou colocar aqui embaixo, 100,48 metros quadrados. E como eu falei com vocês aqui, ó, no enunciado, que a área que os irrigadores não alcançam será uma parte do terreno em que o Wilson não fará a horta, ele pede o valor dessa área que não alcança, que é essa areazinha aqui, que é essa areazinha aqui, que é essa aqui, que é essa aqui. Ficou uma rasura absurda aqui no exercício, mas vocês acho que entenderam que não, a gente não vai pegar a área do círculo, nenhuma. A gente simplesmente vai fazer a área do retângulo, 128, menos a área dos dois círculos aqui, que é 100,48. E aí a gente vai chegar no resultado D, que é 27,52 metros quadrados. E a gente chegou na D aqui. Simplesmente aqui é a resposta deste exercício. Com isso, com 4 já finalizado, a gente vai para o último exercício, que é o exercício 5. E aí aqui a gente vai usar o perímetro, a gente vai utilizar o valor do perímetro e vai ter uma outra coisa também que eu vou falar com vocês. Então, pessoal, o diferencial desse exercício, ó, vamos ler aqui, ó. Um artista deseja pintar em um quadro uma figura na forma de triângulo equilátero ABC de lado 1 metro. Então, aqui, ó, A, B, C, o lado disso aqui inteiro vai ser 1 metro. O diferencial aqui está no triângulo equilátero. Quer dizer que o triângulo equilátero ele tem uma área diferente do triângulo que a gente viu. Porque, na verdade, esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo. Porque ele tem dois lados iguais aqui, ó. Esse lado e esse lado, eles são lados iguais. E esse aqui é diferente. Por isso que ele é um triângulo retângulo, que ele tem dois lados iguais. Já o triângulo, opa, já o triângulo equilátero, ele tem uns três lados iguais. Então ele é um triângulo bem certinho aqui, ó. Isso aqui é um triângulo equilátero. Mas ele tem uma área diferente. E a área diferente do triângulo equilátero, aqui, ó, peraí, vou apagar aqui para vocês. Aqui, ó, triângulo, equilátero. Equilátero. Nossa, minha letra tá uma beleza aqui. Como ele tem os três lados iguais, ele tem a área diferente, então, do triângulo retângulo. A área dele é esse negócio aqui, ó. É L ao quadrado, que é o lado, né? Raiz de 3 sobre 4. Essa aqui é a área do triângulo equilátero. Deixa eu fazer um L maior. E é essa fórmula que a gente vai usar. Tá, então continuando o exercício. Bom, antes de tudo, memorizem isso daqui, que é a área do triângulo equilátero, e que a área do triângulo retângulo é área, que é igual a base vezes a altura sobre 2, né? Que é essa daqui. Essa é do triângulo, vou colocar até aqui, ó, retângulo. Retângulo. É certamente uma das caligrafias aí, né, no PowerPoint aqui. Tá. Aí, ó, com o objetivo de dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça segmentos que unem os pontos médios D, E e F, dos dois lados BC, AC e AB. Aqui, ó, BC, AC, os três lados aqui do triângulo, respectivamente, colorindo um dos quatro triângulos menores como mostra a figura. Aí ele pergunta aqui, qual é a medida da área pintada em metros quadrados do triângulo DEF? Então ele basicamente pede a área desse triângulo aqui. E a gente vai fazer uma coisa muito simples.
que a gente vai pegar essa área aqui, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, deixar entre parênteses, e a gente vai dividir por 4. Por quê? Porque como ele pede só essa área pintada, quando ele divide, a gente vê que tem 4 triângulos aqui no total, que é esse, esse e esse. E aí ele pede apenas a área de um triângulo dos 4. Então a gente vai pegar essa fórmula e dividir por 4. Daí aplicando, a gente chega aqui 1 ao quadrado, que é o valor do lado aqui, ó, lado, 1 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, tudo isso dividido por 4. Bom, aí resolvendo essa conta aqui, essa conta final, a gente chega aqui, 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 sobre 4. E para a gente facilitar a nossa conta, ao invés da gente dividir por 4, a gente pode fazer vezes 1/4, que é a mesma coisa. E a gente vai chegar aqui, raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. E aí você tem que multiplicar os denominadores também. 4 vezes 4 vai dar 16. E esse aqui, basicamente, é o valor da nossa área pintada em metros quadrados. Vou colocar aqui em metros quadrados. E a gente chega aqui na nossa alternativa B de bola. Bom, rapaziada, aí a gente chegou no final da nossa aula. Ficou um slide meio resumido aqui de mensagem para vocês, né? Mas basicamente eu só queria alertar que na hora dos vestibulares é bom vocês se atentarem sempre com os horários e com as datas. Principalmente com os horários, porque às vezes a pessoa se atrasa e acha que tá tudo bem atrasar, mas aí chega na hora, tem uma chance muito grande de perder a prova e pode dar numa tragédia. Porque vestibular é uma vez por ano, dependendo, sabe? Dá uma tentada nisso aí boa. Nessa reta final, dá uma estudada legal, assim, pelo menos uma resumida nas matérias que você já viu, sabe? Para você saber 100%. Se precisar descansar também, descansa a mente, que o importante é você ir tranquilo na prova. É, E acho que é isso, pessoal. Tem uma boa prova lá, todo mundo. Vai dar tudo certo para todo mundo. Qualquer dúvida, vocês nos chamam. E, pô, boa sorte para todo mundo, boa prova. Vai dar tudo certo aí pra geral. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí todo mundo que viu. E até mais.